Bem-vindos ao nosso canal Com Todo Respeito, sua dose de opinião, humor e críticas sobre o mundo. Antes de a gente começar o nosso vídeo sobre o tema, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para assistir mais vídeos como esse. Hoje nós vamos falar sobre um assunto chocante. Esse vídeo aí que a gente vai postar aí para vocês. مين بيكون محاسن؟ خطيبتي. قديش عمرك أحمد؟ أنا 25 سنة. عمرك 25 سنة ومحاسن عمرها 10 سنين. قديش كان عمرك لما تعرفت عليها؟ هي شي 8 سنين. كان عمرك 8 سنين لما تعرفت عليها. يعني هلا بدك تقول فايتة بال 11. الزواج أمتى؟ الزواج بس ما تكبر شوي. يعني أمتى؟ شي سنة بس تصير هيك شوي كبيرة يا بالضبط. شو بيختلف من هلا عمرها 10 سنين لبعد سنة؟ شو ممكن يختلف؟ بيختلف كثير. شو نفدك أحمد بطفلة عمرها 10 سنوات؟ أنا بيكفيني وربيه على إيدي. ما بدي فلتة من إيدي. شو يعني تربيها على إيدك؟ إنه بيكفي إنه أنا داير عليها ودير بالي عليها وحابة وحبتني متفقين مع بعض يعني على كل شيء. طفلة عمرها 10 سنوات قاصر جسديا شو نفدك فيه؟ أنا صار لي 3 سنين مع فهمت علي كيف؟ حبيتها يعني حبتني. سؤال، بتعرف الزواج هي علاقة بين رجل ومرأة، هو تناغم فكري، تناغم عاطفي، ولكن أيضا علاقة جسدية وتناغم وانجذاب جسدي. شو اللي جذبك بطفلة قاصر عمرها 10 سنوات؟ أنا برجع بقول لك قلت لك وحارجع أقول لك حبيتها وطلبتها من أبوها لأنه أنا ما تأخذني لك الجيل هلا كله ما دخل بعقلي. برجع بسأل سؤال، شو اللي بيلفت رجل راشد بجسد طفلة لم يكتمل نموه بعد؟ جسد طفلة ما في أي معنى أنثوي عن هذه الطفلة، عن كل الأطفال بهذا. لما تقطع امرأة جميلة حتى، إيه شو بتطلع أنت؟ طلع سنة. لما تقطع طفلة عمرها 10 سنوات، إيه شو لفتك بجسد طفلة جسدها ما اكتمل نموه بعد؟ ما اكتمل درجة بدك تشوفها مرأة. ما أنا برجع بقول لك أنا حبيتها لهالبنت. بس فهمت السؤال؟ إيه أنت شفت فيها امرأة؟ ما أنا برجع بقول لك أنا حبيتها يعني أنا مرباها بعرف يعني عم تفهم علي كل شيء. بحكي معه مثل يعني سبحان الله بعد أحيانا لما بقعد معه وبحكي معه كلامها كبير يعني واعية فهمانة. برأيك زواج مع محاسن هو زواج متكافئ وزواج ناجح أنت برأيك؟ 100%. Então, esse assunto é muito real e existe, está acontecendo atualmente, né? E tem um pouco de link com o que a gente até falou, né? Comentou um pouco sobre a adultização que está por aí rolando aí nas redes, mas você consegue ver muito claramente que esse assunto acontece e é muito real em vários países, e que é o casamento infantil. Sim, é como se a adultização fosse um início do problema e esse casamento infantil fosse uma das consequências daquilo que a gente discutiu no nosso vídeo anterior. Se você não assistiu, a gente vai deixar o link na descrição, assista. Exatamente. E aí você consegue ver, né? O que mais me chocou nesse vídeo foi o rosto, né? A tristeza no olhar da menina de 10 anos. Ela é uma menina, ela é uma criança. E como ela tava triste, como ela tava desolada. Sim. Ela tava tipo assim... Talvez com vergonha também de estar no programa de televisão, mas ela estava realmente triste ali. Eu vi essa tristeza ali nos olhos dela, sabe? E já o cara é realmente, né? Eu não tenho o que falar, né? Que nojo. O que ele tá falando? O que ele tá falando? Não tem noção nenhuma. Eu já amava ela. Já tem 3 anos que ele tenta encontrar com a menina, tenta se relacionar com ela, não sei como, né? Que uma mãe ia deixar esse tipo de coisa, mas é cultural, né? A gente tá entendendo isso, né? Mas que o cara fala, já amava essa criança, a gente conversa sobre vários assuntos e ela me entende. Oi? É uma menina, ela vai entender tudo que você vai falar, no sentido, tipo assim, ela vai receber aceitar. E vai comportar e aceitar exatamente tudo que você vai falar comigo. Ele é um cara de 25 anos e dá pra ver, julgando, mas a expressão facial dele é de que ele tem uma feição de pervertido mesmo. Então, assim, como mãe, eu tenho um filho, então como mãe, ao assistir esse vídeo, me causa um desconforto enorme e, assim... É até difícil comentar mesmo sobre esse assunto, porque a gente acaba se vendo numa situação como essa, né? E assim, é muito triste. É um vídeo que traz realmente tristeza pro meu coração. Esse assunto é um pouco mais pesado, né, gente? Sim. É realmente um assunto mais polêmico, mais pesado, mas eu espero que você esteja aqui conosco para a gente discutir mesmo, comentar sobre esse assunto e quais seriam essas consequências, né, ao longo dos anos sobre isso, né? E voltando na questão do vídeo ali, você vê que o apresentador, eu gostei muito da atitude do apresentador,
o apresentador estava todo momento tentando fazer com que o cara caísse na falácia, né? De tipo assim, não, eu gosto do corpo da menina, ou eu gosto da menina. Sente atração por sente menor, atração né? física, né? E não necessariamente na questão que ele estava falando ali de conversa. Me desculpa. Como é que você vai sentir atração por uma menina que é totalmente diferente? Ela ainda não desenvolveu o suficiente, mentalmente até, de conversa, de assunto, para conversar com um cara de 25 anos. Sim, a vivência é outra, a experiência pessoal é outra, não faz o menor sentido ele se atrair pelo lado intelectual, ele está atraído, a gente sabe, pelo corpo da criança, né? Ele infelizmente é uma pessoa que sente atração por menores, pervertido, e o entrevistador tenta pegar ele, assumir isso, mas ele não assume no vídeo, né? Ele tenta, ele sai igual um sabão. Ele vai igual um ele vai sabão. escorregando, infelizmente. Exatamente. E o que a lei diz pra gente hoje em dia sobre o casamento infantil? E quando a gente foi pesquisar, a gente se assustou um pouco, né? Sim. A gente também se assustou como que isso se dá hoje em dia em conceitos de lei, direitos humanos atuais, né? No pleno século XXI. É muito aceito, talvez, pela lei, por ser uma questão cultural, né? Igual no caso dos alguns países árabes, né? Isso é uma questão cultural e isso acontece até no Brasil, tá? Quando a gente fez a nossa pesquisa, a gente acabou vendo. Então, essa questão, onde que está o limite entre quebrar o direito da criança a ter a inocência, né? E fazer suas escolhas quando ela tiver consciência, com a vivência cultural daquele país ou daquele ambiente. Exatamente. Olha, uma das coisas que a gente viu, ó, mais de 12 milhões de meninas se casam antes de 18 anos a cada ano, de acordo com a Unicef. Olha só, 12 milhões de meninas que são menores de idade, que não entendem, não compreendem, e elas vão estar casando antes, querendo ou não, é antes da hora, antes do desenvolvimento, do pleno desenvolvimento. Sim. Eu, com meus 18 anos, francamente aqui, eu com meus 18 anos, eu não sabia o que eu estava fazendo em várias coisas. Pode ser que eu já tinha perdido a inocência em alguns assuntos, em alguns aspectos, mas não necessariamente significa que eu já entendia tudo. E eu não acredito que a gente precisa viver para aprender, sim, não. Eu acho que realmente precisa chegar a um ponto que a pessoa tem que desenvolver, tá? Realmente entendendo, compreendendo 100% aquilo que ela vai viver, para ela poder realmente começar a viver, que é o caso do casamento. E o casamento é uma coisa tão séria que já é tão difícil. Quando a gente, no caso, né, como adultos, imagina um adulto que vai ser aquela figura de poder sobre uma criança que ainda não sabe o que está fazendo. Talvez esses sejam os motivos que levem o cara a querer casar com uma criança, porque ele vai ter o domínio total sobre ela, então ele vai controlar o que ela faz, vai controlar a forma que ela pensa, e vai, igual ele falou, que ele vai educar, né? Ele vai moldar ela, aceitar o padrão de comportamento dele, fazer as coisas que ele quer. Então seria mais uma vamos falar assim, uma relação de controle. É um grooming. Eu acho que eu vejo que nessa cultura, querendo ou não, é um grooming para que o cara realmente controle a mulher da maneira que ele deseja. Ele quer uma submissão total daquela mulher, né? Querendo ou não, da menina que vai virar uma mulher e ela vai nunca desobedecer ele. Sim. Porque ela aprendeu ali, é como se ele fosse uma figura paterna, né? Que estranho, né? Muito, muito estranho. Ela casou, querendo ou não, uma figura paterna, mas que ela tem que obedecer e ter uma submissão 100% por ele. Sim. E ainda ter relações com ele, que é o casamento, né? Exato. E aí ela vai fazer todos os desejos dele e ela nunca, às vezes, nem vai conseguir ter espaço para entender aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer, com relação a várias coisas na vida, porque ela foi moldada a pensar daquela maneira, que é a maneira do cara, né? Exatamente. É realmente um abuso físico, espiritual, mental. É total. É uma exploração mesmo. Em todos os sentidos. Uma outra coisa que a gente viu aqui sobre os direitos humanos, nós conseguimos ver aqui que o casamento, para poder realmente se dizer que é aceito, é correto, foi feito de forma correta, precisa ser com consentimento livre e pleno. E uma criança ela não pode oferecer esse consentimento livre e pleno porque ela não entendeu completamente o que ela vai viver. Sim. E aí entra o fator que eles falam que se a criança ainda não tem capacidade de dar esse consentimento, eles requerem a aprovação dos pais. E, infelizmente, em determinadas culturas, por se pagar dotes, ou até mesmo porque os pais não têm a condição, isso acontece muito no Brasil, de sustentar aquela criança, eles entregam aquela pessoa como uma forma, falando a linguagem assim, bem aberta, de ficar livre da responsabilidade daquele filho ou filha, e aí outra pessoa que vai cuidar e se vira para lá, né? Então, às vezes, a lei dá essa possibilidade da criança se casar se os pais permitirem, dependendo da situação. Outra coisa aqui, né? Algumas convenções, elas não aceitam, né? O casamento menos de 18 anos. Que, por exemplo, na CEDAW, que é a Convenção para Eliminar a Discriminação contra a Mulher, acredito que o casamento infantil é considerado uma violação realmente dos direitos humanos
especialmente dos direitos das meninas, né? Porque isso acontece mais, né, em grande proporção para as meninas, né, principalmente dessas culturas, e exige, né, uma idade mínima de 18 anos, pelo menos para estar formada ali o entendimento completo da menina, né? Já a ONU, em 2019, reafirmou que o casamento infantil é a forma de violência de gênero e pediu sua erradicação em todos os países. Mas desde 2019 pediu a erradicação, mas isso não acontece, não aconteceu, né? Continua acontecendo aí, livre a toda tona, né? E outra coisa que nos surpreendeu, na verdade, foi a lei no Brasil. A lei no Brasil nos surpreendeu, porque eu achei que isso já era consenso que era acima de 18 anos, né? Mas, na verdade, no Brasil, o casamento, tem uma nova lei, né? Em 2019, o casamento foi proibido para menores de 16 anos, mesmo com consentimento dos pais. É 16 anos. Então, no Brasil, você pode dirigir a partir de 18, né? Mas você pode casar a partir de 16. Sim. Então, assim, não faz sentido nenhum. Você não tem condição de você dirigir e pegar um carro. Por que você vai ter condição de casar e ter um filho? Porque, querendo ou não, a consequência do casamento é o filho, né? Sim. E uma das coisas que tem se falado nos últimos anos é que a decisão mais importante que uma pessoa toma na vida é a decisão de quem ela vai se casar, que isso vai moldar toda a vida dela daqui pra frente. E o problema é que, nesse caso, a gente tá privando essa criança de tomar essa decisão, até porque ela pode falar que sim, mas ela não tem consciência plena daquilo que ela está fazendo. Então, são várias consequências na vida dela e no futuro, né? A partir daquele momento. E a gente não está falando do casamento, e na maioria das vezes, não são, por exemplo, um adolescente engravidou com 16 anos de outro adolescente de 16, eles decidiram que eles vão se casar, morar junto, algo do tipo. Que isso às vezes acontece e acaba que eles dão certo no futuro. Mas a gente está falando de um laque muito grande na idade de uma criança se casando com um adulto. É verdade. E no Brasil, ó, de 16 aos 18 anos, né, que pode casar, né, que seria essa minoridade aí de 2 anos, mas só pode casar com a autorização dos pais ou responsáveis legais. Que seria, então, uma brecha mesmo para abuso e coerção, né? O que acontece, igual você falou, que às vezes no Brasil, geralmente, por questão, né, da família ser mais pobre ou não ter condições, ela vai oferecer, às vezes, a filha dela para casar com um cara, né? Por um abusador. No caso. E aí, vai oferecer a filha, então pode casar por um preço, por algum valor, e aí a criança vai realmente ser abusada, né? Isso é uma coisa que passa na minha cabeça, eu não consigo entender realmente é uma coisa doentia, porque a pessoa falar que está atraída pela criança, não tem como ela estar atraída, ou ela é tão ruim, tão má, que ela está atraída pela inocência da criança, por ser uma criança inocente, ou ela está atraída pelo corpo pequenininho da criança. É confuso. É muito confuso e chega a ser assim, como que isso se passa na cabeça de alguém? Eu não consigo realmente entender, porque falar que está atraído pela personalidade, por quem a criança é, um adulto que seja mentalmente normal, desenvolvida, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Falando sobre esse caso de um adulto ter uma atração por uma criança, a gente sabe que isso tem um nome, né? Que é Então, é engraçado que quando a gente olha, a gente entra no site, né, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para ver o que é esse nome, esse conceito, né? A gente vê a descrição como trata-se de uma doença, um desvio da sexualidade que leva o indivíduo adulto a se sentir atraído por crianças e adolescentes de forma compulsiva e obsessiva, podendo levar ao abuso sexual. Então, no caso, ele considera isso como uma doença. Realmente é um transtorno, porque não tem como falar que isso é uma coisa normal. Mas deveria ser um crime, né? Deveria ser um crime. Ao se classificar como doença, a gente acaba abrindo a possibilidade para aquilo trazer, como a pessoa fala assim, é uma doença, então eu não tenho controle sobre aquilo. E no caso, mesmo que a pessoa realmente tenha uma doença mental que leve ela a enxergar aquilo daquela forma como algo normal, isso precisaria de tratamento, né? E tanto que nos últimos anos, infelizmente, uma das coisas que tem acontecido é uma agenda que tem tentado colocar isso como uma doença e às vezes colocar até isso como algo normal, que eles chamam de, traduzindo para o português, né, em inglês é MAP, que é Minor Attracted Person, que é uma pessoa que se sente atraída por menores. Isso leva a uma vitimização do criminoso, né? Que é considerado como em vez de ter só considerado como um crime, acaba sendo considerado como uma doença, uma suavização naquela narrativa. Isso é bem perigoso. Uma suavização do conceito realmente do P. É muito triste, né? Que realmente o P de acordo com o OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, é uma parafilia, que na verdade eles falam que é uma forma de atração sexual atípica, que é como se fosse um lado psicológico mesmo, uma parafilia psicológica, um transtorno psiquiátrico. Sim. Mas eu acredito mesmo que é um transtorno psiquiátrico, mas eu também acredito que é uma perversão mesmo, né? Uma perversão
por detrás, por ter essa atração atípica, né? E isso, só um parêntese de um assunto que nem é o tema do vídeo, muitas das vezes a pessoa é uma pessoa que não sente essa atração, mas por estar tão mergulhada no universo da pornografia, chega num ponto que as coisas normais acabam não satisfazendo e ela começa a procurar outras coisas que vão trazer aquela satisfação. E em muitos casos, alguns homens caem nesse tipo de atração, desse transtorno, por conta de estarem muito mergulhados nesse universo da pornografia, né? Exatamente. Sobre as consequências do casamento infantil, a gente comentou, né, pincelou alguns assuntos, mas seria, então, realmente, o risco à saúde física e mental, né, da criança, o abandono escolar, porque ela, por exemplo, essa criança de 10 anos, ela vai abandonar a escola, né, porque ela vai querer, vai ser uma mãe de casa, uma dona de casa, Sim. porque o cara, ele quer isso, ele quer que ele seja cuidado, que ele seja tratado pela esposa, certo? Então, ele vai tirar a mulher da escola, a menina da escola. O que vai limitar ela a ter, se ela um dia conseguir sair desse relacionamento no futuro, porque foi um relacionamento abusivo, ela não vai conseguir se recolocar, às vezes, na sociedade, isso vai prender ela naquele cara, né? Então é mais uma forma de controle também que os abusadores usam para prender a criança naquele relacionamento. É verdade. E aí a outra opção, né, que seria também, né, a consequência do casamento cedo, né, seria a gravidez precoce, que muitas das vezes é forçada, né? O isolamento social e dependência econômica. Que tá ligado com o abandono escolar. Porque ela vai se isolar, né, dos familiares, da família, né, que, querendo ou não, né, venderam ou realmente aceitaram aquele casamento muito cedo, e a dependência econômica, né, que vai deixar a criança realmente dependente daquele cara, daquela pessoa, né, ou mulher, não sei, né, porque eu não sei os casos masculinos disso, mas eu acredito que ainda existe também, existe sim casos. Mas pensando em questão religioso, existe mais das meninas com um cara mais velho, né? Pra ser sincera, eu nunca ouvi falar de um caso que seja ao contrário. Um menino, né? Eu realmente também acho que é bem mais raro. Mas a gente está tentando realmente advogar aqui pelo caso mesmo das crianças, né? Sim. E, no geral, eu acho que os dois casos seriam horríveis, né? Seriam, com certeza. E o reforço de ciclos de pobreza e violência, né? Porque não vai estar, de forma alguma, o governo ou a sociedade vai estar melhorando, aceitando um casamento infantil, não. De forma alguma, a gente está como se estivesse voltando para trás. Voltando no tempo. Voltando no tempo. Voltando no tempo. E o Brasil, para quem não sabe, parece que é uma coisa muito distante, mas não, o Brasil é um dos líderes em número de casamentos infantis na América Latina. Então é algo que está acontecendo debaixo dos nossos olhos, bem próximo da nossa realidade, e às vezes a gente acha que é só coisa do Oriente Médio. Não é. Não é verdade. A gente acha que é de outro país, que é um fenômeno de contextos, na verdade, de muçulmanos ou ultra-religiosos, ou contextos que não se encaixam com a gente, né, no Brasil, mas não, está bem próximo. É um contexto, na verdade, é um fenômeno global, que está aí em todas as tradições, culturas. O que podemos fazer, então, né? O que a gente pode fazer se a gente vê esse tipo de comportamento ou souber de uma situação, a gente pode denunciar para você que está no Brasil, Disque 100 Direitos Humanos, ou vá até o Conselho Tutelar da sua cidade e reporte esse tipo de situação, porque, infelizmente, às vezes a criança é indefesa e a família também está envolvida nesse tipo de abuso, então necessita de uma intervenção de terceiros e você pode ajudar se ver uma situação como essa. É verdade. Ou apoiar também organizações que trabalham pelos direitos da criança e adolescentes, né? E também compartilhar, né, esse tipo de informação e educar sobre práticas da cultura que são nocivas, para que as crianças desde cedo comecem a ter um entendimento do que lhes é permitido pela idade e do que é algo que não deveria estar acontecendo com elas e que é algo que pertence ao futuro, a uma vida adulta, no caso. É verdade. Então, o casamento infantil não é uma cultura, é, na verdade, uma violação mesmo dos direitos humanos. Quando uma menina de 10 anos se casa, né, é forçada a se casar com um homem de 30 anos, a gente não está falando de um casamento ou de um casal normal, não. A gente está realmente falando de uma vítima e de um agressor. Então, é hora da gente dar realmente nomes aos crimes e proteger, na verdade, as nossas crianças, né? Sim, acho que a proteção das nossas crianças é algo extremamente importante e que tem sido negligenciado nos últimos anos. Então, é importante que a gente fale sobre o assunto, mesmo que cause desconforto, e faça aquilo que nos é possível fazer nesse tipo de situação. É verdade. Obrigado por nos assistirem até aqui. E nos curta, nos compartilha e faz um subscribe, save. E até a próxima. Até a próxima. Bye! Tchau!